é o nosso Deus que tem um amor eterno, infinito, imutável para as nossas vidas. Esse é o nosso Deus que nunca nos abandona e que renova as nossas forças. Continuar buscando a sua face. Abre os nossos olhos para vermos aquilo que o Senhor tem guardado. Abre os nossos corações, o nosso entendimento para entender aquilo que o Senhor tem preparado. Que nós não façamos as coisas conforme a nossa vontade, mas aumenta a nossa fé, Senhor Jesus. Aumenta a cada dia para que nós possamos crer no impossível, viver o incrível do Senhor. Obrigado porque o Senhor é Deus nas nossas vidas.
minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Que isso seja verdade nas nossas vidas. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Declare com seu coração. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Só igreja, declare. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Você pode sentar. Nós cantamos Rompendo em Fé, nós vamos mover o sobrenatural. Vou plantar, vou colher. Talvez você esteja precisando romper em fé alguma situação da sua vida. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E a gente vai ter agora um momento de oração. Nós vamos orar. Vamos orar por você que tem um grande desafio. Você que vai romper em fé situações da sua vida e do seu viver. Eu queria que você pudesse pensar qual é a situação que você vai colocar
diante de Deus com fé. A música que cantamos é assim: vou plantar, vou colher. E eu queria que você pudesse simbolicamente colocar, plantar com fé diante do Senhor a situação que você tem na sua mente, no seu coração. E você vai romper em fé, se colocando em pé no seu lugar, mas colocando diante de Deus a situação pela qual você quer que a gente ore nesse momento. Você vai ficar em pé dizendo: eu quero, Deus, que o Senhor olhe para essa área da minha vida, para esse desafio do meu viver. Pastor Nildo não está aqui. Vamos orar. Pai querido, nós todos que nos colocamos em pé diante do Senhor, vivemos desafios. Vivemos, ó Deus, situações que parece que estamos passando por provações. Mas nós começamos esse hino falando que a vitória é garantida a nós pelo nome de Jesus e pelo poder que há no nome de Jesus. E agora, Pai, nós nos colocamos em pé diante do Senhor, trazendo à memória as situações de nossa vida, do nosso viver. Algumas situações tão particulares, ó Deus, que só quem se colocou em pé sabe, mas precisa, Pai, que o Senhor contemple com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com a Tua graça. Alguns estão colocando-se em pé, apresentando vidas de outras pessoas que precisam do toque poderoso do Senhor. Quero pedir, Deus, que este gesto que nós empretamos agora, de nos colocarmos em pé diante do Senhor, seja, ó Deus, um ato de rompimento em fé, crendo que o Senhor olha para nós com a Tua graça e com o Teu poder. Por isso, Deus, recebe a oração do Teu povo. Recebe, ó Deus, o motivo de oração que cada um de nós colocamos agora diante de Ti. Nós cremos no nome poderoso de Jesus e nos submetemos à autoridade dEle e colocamos diante do Senhor nossas vidas, nossas circunstâncias, nossos sentimentos, nossos desafios. Colocamos diante do Senhor nossa vida. Por isso, Deus, queremos semear com fé, crendo que nós vamos plantar e vamos colher, porque a Tua palavra garante que a oração não volta vazia. Por isso, Deus, recebe a oração do Teu povo e contempla o anseio, o desejo, o pedido de cada irmão que agora está em pé diante do Senhor. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Tem alguns irmãos aqui na igreja que costumam anotar no canto da Bíblia a data que ouviu um sermão nesse texto. Alguns colocam a data, alguns colocam os pontos, e quase sempre quando eu prego em um texto que alguém já ouviu, termina o culto assim, o senhor pregou nesse texto no dia tal, o senhor falou sobre isso, isso e isso. Então, quem faz isso, geralmente, vai perceber que nós já pregamos nesse texto mais de uma vez. E é muito provável que você não tenha nem espaço aí para anotar os pontos, porque cada vez que a gente prega nesse texto, são pontos diferentes, são perspectivas diferentes. Como hoje, há uma perspectiva totalmente diferente, porque eu nunca coloquei essa perspectiva nesse texto, e não lembro de aqui, nesses últimos 21 anos, alguém ter trazido essa perspectiva. Marcos, capítulo 5, uma história muito conhecida de todos nós. Marcos 5, a partir do versículo 1, nos diz assim: Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerezenos.
Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o encontrou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os discípulos e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então deve ter aí na Bíblia de alguém a data, os textos e às vezes até o tema do sermão. Mas hoje, inspirado pelo que vivemos a semana passada, quando falamos da realidade da Páscoa, e o foco que demos à Páscoa é que a Páscoa é libertação do povo de Deus do Egito, libertação do homem do pecado e libertação futura, onde nós estaremos livres de toda a opressão, porque virá o dia em que o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde Ele vai transformar o pranto em alegria. E ainda motivado por essa visão da necessidade de libertação que eu e você temos em algumas áreas da nossa vida e do nosso viver, eu então comecei a olhar para esse texto, e o título que nós demos foi exatamente esse: a libertação divina e seus efeitos. A cidade de Gerasa ou Gadara era um lugar muito próspero, um lugar muito famoso. Mas naquela cidade havia alguns problemas muito sérios. Pois um único homem conseguia perturbar todos os moradores da região. As pessoas tinham medo e ninguém podia impedir as atitudes negativas daquele homem. Até que um dia, pisa naquela terra Jesus Cristo. E quando Jesus chega naquele lugar, a situação é transformada. Hoje pela manhã, naquela aula maravilhosa que tivemos na EBD, nós vimos que tem muita gente vivendo nesse mundo, nutrindo o eu, o ego, por isso vive infeliz, insatisfeita, frustrada, deprimida, porque não consegue enxergar para o outro, enxergar algo além de si mesmo. Nós costumamos olhar para nós mesmos, a minha dor, a minha dificuldade, o meu desafio. Ontem à noite eu cheguei de Recife, e Recife é uma cidade linda, próspera, uma cidade. A grande Recife tem mais de 4 milhões de habitantes. Cidade belíssima.
uma praia maravilhosa, linda. Os turistas não tomam banho ali porque têm medo do tubarão. Eu não tenho medo do tubarão. Mas também faz alguns anos que eu não tomo banho ali, né? Porque eu não tenho tempo. Cheguei em Recife na sexta-feira de manhã, voltei no sábado à tarde. Só pude olhar aquela praia bonita. E vendo uma cidade tão próspera, vendo uma dificuldade, uma praia tão linda, não pode ser aproveitada aquela praia porque a água quente atrai muitos tubarões. E ali várias plaquinhas. Cuidado, tubarão. Cuidado, tubarão. Gadara era uma cidade próspera, mas as pessoas não podiam aproveitar a prosperidade daquela cidade, porque havia um homem que perturbava a paz de Gadara. Um homem que sozinho assustava todo mundo. Um homem que as pessoas tentavam prender e não conseguiam. O texto usa aqui algemas, grilhões, mas ele rompia com tudo. Alguns pensam que uma pessoa só é suficiente para tirar a paz de toda uma nação. Mas não tinha poder que pudesse segurar. A prisão não trazia paz a ninguém, porque ele rompia com a prisão. Mas Jesus chega, e quando Jesus chega, ele entra com seu poder, com a sua graça, com sua autoridade. E eu fico vendo que hoje nós também passamos por dificuldades em algumas áreas da nossa vida, do nosso viver, e colocamos muitas vezes a nossa esperança e a nossa expectativa em coisas humanas, como se isso fosse resolver. Alguns estão passando por dificuldades econômicas e colocam no dinheiro a sua expectativa. Alguns estão passando por dificuldades na saúde e colocam no médico a sua expectativa. Hoje, no meio da tarde, o Tadeu me liga, chorando, dizendo: pastor, ore por nós. A avó Geralda piorou muito. A avó Geralda tem 88 anos, vai fazer 89 anos. E ele disse assim: pastor, ore por nós para que Deus nos dê força nesse momento. A gente começa a pensar que uma mulher de 89 anos, com a pressão em 6/4, o que é que a gente pensa? Está partindo. E a gente mobilizou a intercessão, mobilizou a liderança, pedindo a Deus o conforto no coração da família, mas pedindo a Deus o milagre. Deus pode fazer milagres na vida de uma mulher de 88 anos com a pressão 6/4. E nós oramos, a igreja se colocou em oração, e eu fui dormir, que eu gosto de dormir um pouquinho no domingo à tarde. É o único dia que eu durmo à tarde. Aí fui dormir um pouquinho, orando, acordei, orando, fui ver o WhatsApp. Quando eu vi o WhatsApp, disse: pastor, a avó melhorou, normalizou a pressão. O quadro ainda é grave, mas normalizou a pressão. Porque quando Jesus entra, ele vem com o seu poder, ele vem com a sua graça, ele vem com a autoridade que ninguém tem. Parece uma coisa complicada. Essa mulher foi curada de Alzheimer, né? Alzheimer. Nós fomos lá vê-la, não reconhecia mais ninguém, não lembrava de mais nada, com 86 anos. Nós oramos, a igreja orou. Quando é um dia desse, os remédios, que tinha um estoque de remédio para o Alzheimer, foi doado. Por quê? Porque Deus curou uma mulher de 86 anos do Alzheimer. Jesus tem poder para curar, mas às vezes nós colocamos a nossa esperança nos médicos, nos medicamentos.
Às vezes estamos diante de um caos político como vivemos hoje, e muitos de nós responsabilizamos talvez uma pessoa só por isso, e nós sabemos que o problema é muito maior do que uma pessoa só e do que um partido só. E ao invés de orarmos pedindo a Deus que tenha misericórdia da nossa nação, pedindo a Deus que entre com o seu poder transformador na mentalidade da cultura brasileira, e em todos os partidos políticos e em todos os políticos do nosso país, a gente pensa que um homem só é o responsável por todos os males do nosso país. Alguns estão comemorando, achando que os problemas do Brasil estão resolvidos, porque um homem está preso. Jesus tem poder para transformar uma nação. Jesus tem poder para transformar uma cultura. Esse povo vivia uma opressão social. E Jesus entra com seu poder e liberta a sociedade. Por isso eu quero refletir com vocês sobre a libertação que Jesus realiza. E nos versículos de 1 a 5 a gente vai ver exatamente uma libertação social. Porque a sociedade vivia oprimida por esse homem. A sociedade de Gadara vivia amedrontada por um problema que não conseguia resolver. Até que Jesus chega diante desse homem e a palavra de Jesus tem poder. E Jesus, então, com autoridade, intervém na vida daquele homem e promove ali uma revolução social que vai alcançar todos, atingindo as autoridades. Muitas tentativas foram feitas para resolver o problema, mas Jesus é quem resolve. Versículo 4 diz: pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferrões de seus pés. Ninguém era suficientemente capaz de dominá-lo. Até que uma autoridade maior do que as autoridades chega e entra com a sua graça, e entra com o seu poder, e tudo fica bem. Por isso Jesus fecha o Evangelho de Mateus dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. E aí ele manda que nós fôssemos adiante e fizéssemos discípulos em nome de Jesus, porque toda a autoridade está conosco para a honra e glória de Jesus. Há uma transformação na cultura. As pessoas tinham aquela situação como um mistério. Ninguém entendia o que acontecia com aquele homem, até que Jesus entra em cena e o liberta. Jesus liberta de todo o mal. E Jesus traz o Evangelho, que é a verdade, que é o poder de Deus, e transforma a vida daquele homem. Interessante que quando Jesus atua em nós, muitas vezes Ele quer transformar o ambiente onde nós estamos. E o ambiente precisa ser transformado. Uma vez um pastor amigo meu pregou aqui, alguns anos atrás, cerca de 20 anos atrás, me lembro até hoje da mensagem dele. Eu não lembro o texto bíblico que ele usou. Não lembro nada do que ele falou. Mas eu lembro a ilustração que ele fez. Ele pregando aqui, trouxe uma caixa grande de TV. Naquela época tinha TV 29 polegadas. Quem não sabe o que é isso, né? Uma TV que tinha um fundo desse tamanho. A juventude não sabe o que é isso, né? TV tudo fininha. Você conseguiu pegar isso aí, Bruno? Aquela TV grandona? E eu me lembro que o pastor Jean pregando aqui, tinha uma caixa de TV e não sei o que foi que ele fez, e de repente ele fez sair uma pessoa de dentro da caixa de TV. E eu achei aquilo interessante. Só lembro disso, da mensagem dele. Não lembro mais nada. Depois de 5 anos ele volta aqui, quando ele chega aqui no bairro e disse: o que vocês têm orado muito aqui por esse lugar? Falei: temos,
Nós oramos todo domingo por esse lugar, pedindo que Deus abençoe esse lugar. A intercessão ora insistentemente para que Deus feche os bares, os pontos de droga. Então, porque o bairro de vocês está ficando mais bonito. Falei, porque Deus tem operado aqui nesse lugar. E o bairro da Lindóia, realmente, que eu descobri recentemente, que é o centro geográfico da cidade de Curitiba. Essa região aqui é o centro geográfico. Você daqui tem quase a mesma distância para qualquer extremidade da cidade de Curitiba que você quiser ir. Sabia disso? Eu acho que Deus não nos colocou aqui por acaso. Precisamos que Deus use nossas vidas para fazer diferença nesse lugar e daqui irradiar para toda a cidade de Curitiba. E eu fiquei feliz quando ele disse, vocês têm orado por aqui, Deus está transformando esse lugar. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Tinha muitos terrenos baldios. A gente passava por ali, não tinha mufato, não tinha paládio. Essa Avenida Santa Bernadette aqui não tinha pavimentação. Era um mato de tudo quanto era lado. Um canal que parecia mais um... E a nossa igreja de madeira, bonitinha, mas caindo aos pedaços. Tinham as pessoas aqui, que precisa ver, vocês olham na foto, como Deus transformou algumas pessoas. Né, Rui? Deus transformou eu e o Rui em pessoas jovens de cabelos grisalhos. Nos deixou mais redondinho para ficar mais uniforme. E as meninas, gente, que coisa. Os cabelos das nossas irmãs, que lindas que ficaram. Porque onde Jesus vem, o poder dele vem junto e transformação acontece. Às vezes passamos por situações de opressão, de guerra e de batalha espiritual e muitas vezes esquecemos que é só evocar, é só chamar o nome de Jesus, porque nesse nome há poder. E o nome de Jesus tem todo o poder para transformar situações. E aí há uma libertação aqui, nesse contexto, uma libertação social. Também a gente pode observar que há também aqui uma libertação espiritual. Versículo de 6 em diante vai deixar muito claro que aqui havia uma libertação espiritual. E a gente vai ver isso com uma clareza maior. Os espíritos imundos rogaram, dizendo, manda-nos para os porcos. Não nos mande embora desse país. E Jesus, com seu poder, manda os espíritos imundos para longe daquele lugar. O ambiente de Gadara, por mais próspero e belo que fosse, vivia uma atmosfera perturbadora. A música que a Esté e a Maricel cantaram fala de uma atmosfera de graça, de uma atmosfera de alegria, de uma atmosfera de paz, de amor. Essa atmosfera de paz, de amor só existe porque o Espírito de Deus paira sobre este lugar e sobre nós. Muitas tribulações nos alcançam, mas ainda assim vivemos em paz. Hoje de manhã terminou o culto e eu estava aqui conversando com alguém e falando, tudo bem, alguém disse assim, é igual como aquele pastor lá diz. Como é que aquele pastor lá diz? Aí eu disse, ele fala bem assim, em paz nas lutas. Está aí ele hoje, ó, Falcão. Em paz nas lutas. Como é que a gente vive em paz nas lutas? Quando Jesus está presente, quando a gente crê no seu poder, quando a gente submete a Ele a nossa vida, e aquilo que era opressão é transformado por Jesus. Jesus realiza uma libertação espiritual do mal. O homem possesso ficou livre dos demônios que o oprimia. Foi, de fato, uma batalha espiritual, mas ele ficou livre do mal. Uma libertação do pecado. Para o povo judeu, na antiga aliança, era considerado pecado comer carne de porco. Por isso, Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos e estes morressem. Libertação do pecado.
Às vezes nós vivemos momentos e queremos a presença de Deus, o poder de Deus, mas nutrimos alguns pecadinhos de estimação e não experimentamos a libertação, porque estamos alimentando os pecados. Jesus mostrou o seu poder espiritual sobre todas as coisas, repreendeu o inimigo e libertou aquela vida que sofria. Existem coisas que só podem ser resolvidas espiritualmente, e Jesus é especialista no impossível. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, e eu vou romper em fé. Tem coisas que é impossível para os médicos, tem coisas que é impossível para a economia, tem coisas que é impossível para os poderes públicos, mas não há impossível para Deus. Deus pode transformar qualquer situação. Por isso Jesus quer lançar fora todas as porcarias que muitas vezes nos escraviza. Jesus quer jogar fora todos os pecados na profundeza do mar, como diz Miqueias 7,19. Ele lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Eu preciso apenas deixar os pecados. Jesus quer fazer uma libertação espiritual em nossa vida. Jesus traz uma libertação para a família. Versículo 15 a 20, que eu não li, queria que você acompanhasse comigo, diz assim: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Interessante, né? Tinham medo do homem quando ele estava possesso, fora do juízo, e agora vê um camarada bonito, bem vestido, e ficaram com medo do mesmo jeito. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Jesus entra em cena, liberta aquele homem, traz libertação social, libertação espiritual, traz uma libertação agora familiar, e eles mandam Jesus embora. Diferente daqueles outros, assim: Jesus, fica comigo. Não vai embora, Jesus. Me lembro quando eu era criança, a gente cantava um hino, né, que falava para Jesus ficar. Né? Você lembra disso, pastor Maynaldo? Qual é o hino? Esse aí é o que você lembrou. Muito bom. Fica, Senhor, já se faz tarde. Divino companheiro, você está de parabéns, não só porque fiz aniversário hoje, mas porque lembrou também. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Ô Júnior, vem cá, dá um acorde aqui para eu cantar esse hino. Aqui. Vamos lá. Pastor Marinaldo, você consegue cantar também? Vamos ver se a gente consegue. De ouvido aí, vamos lá. Divino companheiro no caminho, sua presença vindo logo a transitar. Me ajuda aí. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Sombra de... Vamos começar de novo, que essa parte é bonita. Como é que é? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar.
Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Quando Jesus chega, a gente quer que Jesus fique. Mas eles queriam que Jesus fosse embora. Não queria que Jesus ficasse ali. E aí o texto deixa bem claro, começaram a suplicar que Jesus saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava ali, que deixasse ir com ele. Eu quero ir com o Senhor. Jesus, não me abandone aqui, dizia aquele homem. E Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Vocês que já ouviram um sermão aqui sabem o que significa Decápolis. 10 cidades. Aquele homem se transformou agora em um missionário. Anunciou em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. O texto vai dizer que depois Jesus volta naquele lugar. E quando Jesus volta naquele lugar, todo mundo queria vê-lo. Todo mundo queria experimentar o seu poder. As pessoas ficaram impressionadas com o que aconteceu, mas queriam Jesus fora. E aquele homem naquele lugar começa a transformar, e a transformação começa a partir da família. A libertação da família. Aquele homem volta para a sua família, e ali há uma transformação de vidas. Aquele homem começa a dar sinais de mudança. E muitas vezes nossas famílias não são transformadas porque nós não damos sinais de mudança. Não permitimos Jesus mudar em nós algumas coisas, precisam mudar. Jesus decretou mudança na família. Os porqueiros ficaram tão impressionados com o que Jesus queria fazer, ou com o que Jesus fez, mas mandaram Jesus embora. E Jesus respeitou o pedido deles. A transformação que nós queremos só vai acontecer se nós nos submetermos ao poder de Jesus. Mas um Jesus conosco presente, não um Jesus longe de nós. Interessante que se Jesus tivesse ficado ali, mais coisas seriam feitas. E as transformações seriam ainda maiores. Se você precisa de mudança radical em sua vida, clame a Jesus. Jesus, olha para mim. Jesus, fica comigo. Jesus, transforma a minha vida. Jesus, transforma o meu viver. É preciso que nós experimentemos a libertação que só Jesus pode fazer, porque nenhum outro nome nos foi dado no céu e na terra para que pudéssemos ser salvos. Você precisa de salvação? Clame o nome de Jesus. Jesus quer fazer transformação no nosso país. Devemos orar pelo nosso país, pela nossa nação. Orar pela transformação dos políticos. Todos eles, não fazer distinção, orar por alguns só, mas orar por todos eles. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Deus tem projeto com todo esse negócio. Precisamos de libertação espiritual, vamos lançar fora o pecado. Vamos jogar a porcaria fora. Precisamos de transformação, sejamos nós instrumento de transformação na nossa família, na nossa casa. Porque Jesus tem poder para transformar. Enquanto a equipe do louvor vem para cá, interessante que eles cantaram a segunda música, diz assim: o mal não poderá deter-nos. Os inimigos cairão. Mesmo em meio às tempestades, os teus sinais nos guiarão.
Talvez você esteja vivendo um momento de opressão, inimigo te cercando por tudo quanto é lado. Creia que no nome de Jesus os teus inimigos cairão. E a música vai tocar, o reino se firmará, os povos em pé dirão, glória ao grande Rei Jesus. E aí há uma chamada, há uma voz, te exaltaremos, viveremos tua paz, transformados nós seremos, sempre iremos te louvar. Eu queria convidar você a ficar em pé, porque a música diz que é em pé, né? Os povos em pé dirão, glória ao grande Rei. O mal não poderá deter-nos, os inimigos cairão no poder do nome de Jesus. Vamos cantar com alegria essa verdade. Glórias ao grande Rei. Toda glória e toda honra seja dada ao nosso Rei, amém, Jesus. Amém. Aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. Você vai sair daqui hoje, vai pegar os cartazes com o Vanderlei, vai participar da cantina,
e você vai sair para uma semana de vitória, dando glórias a Deus. Que Deus abençoe e deseje ao seu irmão aí uma boa semana, em nome de Jesus. A cantina será lá atrás. A cantina vai ser lá atrás, gente, tá bom? Beleza.